Olá, jovem, tudo bem com você? Vamos dar sequência ao nosso curso Integração ao Mundo do Trabalho. Eu sou a professora Ana Paula, da HASC, e nós estamos em diversas oficinas para nós aprendermos um pouquinho mais como sermos inseridos no mercado de trabalho, ok? O que será que nós vamos conversar hoje, hein? Ai, professora, tô curiosa? Tô curioso? Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Você se comunica bem? A sua comunicação é eficaz? O seu interlocutor, ele entende exatamente o que você está querendo passar? A mensagem que você quer passar? Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Vamos lá? Comunicação. A professora vai aparecer aqui no cantinho da tela, como você já está acostumado, ok? E nós vamos falar sobre comunicação. Primeiramente, o que é a comunicação? Comunicação é o processo de transmitir a informação e compreensão de uma pessoa para outra. Né? Fácil? Será que é tão fácil assim? Bom, se não houver esta compreensão, não ocorre a comunicação. Se a mensagem não for compreendida pela outra pessoa, a comunicação não se efetivou. Certo? E aí, hein? Bom, o processo comunicacional, como ele se dá? Né? A comunicação envolve, essencialmente, 3 etapas ou fatores. Aqui você já deve estar percebendo quais são essas etapas. Né? Comunicação visual já dá mais ou menos para a gente perceber. Mas vamos seguir com o slide para a gente saber direitinho cada etapa. Primeira etapa, fácil, o emissor. A pessoa que pretende comunicar uma mensagem, que pode ser chamada de fonte ou de origem. A professora aqui comunicando, tentando efetivar, né, essa videoaula deste curso sobre comunicação, então eu estou no papel do emissor, ok? A mensagem, a ideia ou informação que o emissor deseja comunicar, exatamente isso que eu estou fazendo aqui, e você do outro lado me observando, né? Qual a mensagem que eu estou querendo passar? Será que a minha mensagem sobre comunicação está sendo efetiva? Vamos continuar. E o receptor, você, no caso, que está do outro lado aí da tela, né? Ou no seu aparelho celular, ou no seu computador, assistindo essa videoaula deste curso, né? O receptor, a última etapa do processo, a quem é destinada a mensagem do emissor. Bom, existem diversas maneiras de se comunicar e elas se dividem em 2 categorias, a verbal e a não verbal. Vamos saber um pouquinho sobre isso? A comunicação verbal pode se resumir à fala e à escrita. Então, verbal não só fala, muita gente às vezes confunde, né? Ah, comunicação verbal, somente fala. Não, comunicação verbal também a escrita, que faz uso de palavras, né? Envolve desde textos e discursos formais até as conversas mais casuais. E a comunicação não verbal? Exatamente quando se refere a gestos, postura, a professora falando muito aqui com as mãos, né? Exatamente, eu estou querendo envolver a minha mensagem, a minha comunicação, mas para isso eu estou usando as minhas mãos. Parece que dá essa impressão que eu estou orquestrando as minhas palavras, não é mesmo? Mas não se resume só ao interpessoal. Também envolve o uso de cores, símbolos, objetos e formas para passar uma mensagem. Então, essa seria a comunicação não verbal, ok? E aí? E os meios de comunicação? Quais os meios que eu posso me comunicar? O termo meio de comunicação refere-se ao instrumento ou à forma de conteúdo utilizados para a realização do processo comunicacional. Quando referido à comunicação de massa, pode ser considerado sinônimo de mídia. E quais são eles? Quais são esses instrumentos? Por exemplo, sonoro, telefone, rádio, escrita, jornais, diários, revistas, né? Audiovisual, televisão, cinema, multimídia, diversos meios simultaneamente, hipermídia, né? Todos esses daí. CD-ROM, TV digital, internet, MTICs, né? E por aí vai. O que mais que a gente vai a partir daí, né? Bom, professora,
Mas eu já ouvi falar que existem ruídos de comunicação. É isso mesmo? Existem ruídos de comunicação? O que é isso? Ruído de comunicação é o processo de comunicação que pode não ser perfeito. No decorrer das suas etapas, ocorrem perturbações que prejudiquem esse processo, no qual são denominados os ruídos. O ruído é uma perturbação indesejável em qualquer processo de comunicação que pode provocar perdas ou desvio da mensagem. Vamos saber um pouquinho quais são esses ruídos de comunicação? Vamos lá. Ruído físico, por exemplo, né, de origem externa, nada mais são do que os sons presentes em determinado lugar. Acontecem do lado de onde está ocorrendo a comunicação. Olha, deixa eu me retirar aqui um pouquinho, né? Porque senão vai ficar muito esquisita a cara da professora aqui em cima da cara da moça da nossa comunicação visual. Então, por exemplo, os exemplos, né? São as construções, trânsito intenso, aparelho de som com volume muito alto, entre outros exemplos que dificultam o receptor de ouvir o que está sendo falado, tá certo? Então, trata-se do ruído físico. Que outro tipo de ruído? O ruído semântico, né? O ruído semântico ocorre quando ouvimos algo que possui mais de um significado, ou quando a mensagem em questão possui muitos termos técnicos, dificultando a sua compreensão. Tipo assim, não estou entendendo nada, muito denso, está muito conteúdo, né? O que será isso, né? Olha um exemplo aqui. Quando um advogado conversa com o seu cliente, que não tem conhecimento da área advocatícia, né? E o advogado utiliza o vocabulário próprio da sua área, muito complexo, ou próprio da sua área, ele está acostumado com o seu linguajar, né? Com o seu vocabulário. Mas o seu cliente não. O cliente fala assim, doutor, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada, né? Então é um ruído semântico. O cliente não vai absorver a informação que o advogado quer passar, não vai mesmo, né? E o ruído fisiológico? Olha a moça, né? Estou morrendo de dor de cabeça, não estou conseguindo compreender o que eu estou lendo, né? Estou com dor de cabeça, estou com alguma situação desagradável, né? Enfim, nada mais é do que qualquer elemento físico que bloqueie a comunicação. Então, as dores devidas a alguma doença, né? Como eu citei aqui, a dor de cabeça. E o ruído psicológico é quando o indivíduo que está tentando dar atenção na mensagem propagada começa a deixar a mente vagar sobre outro assunto. Sabe assim, quando você está prestando atenção, de repente você foge, né? Olha um exemplo aí, né? Aluno prestar atenção numa conversa paralela durante a aula. Ele não consegue nem prestar atenção, nem entender direito o que a sua colega na sala de aula está tentando falar com ele, às vezes muito baixo ali para a professora não ouvir, e também ele não está conseguindo entender a aula. Ixi, que ruído estranho esse, hein? Vamos falar agora de vícios de linguagem, certo? Os vícios de linguagem são muitos, mas nós vamos dar um exemplo aqui e você vai concordar comigo. Vamos lá? Vícios de linguagem. Além do ruído, outros fatores que dificultam a compreensão de uma mensagem são os deslizes frequentes cometidos por quem não vigia a forma com que se comunica. Professora, eu não estou conseguindo me comunicar direito. Será que você está vigiando, entre aspas, né? Vigiando a sua forma de se comunicar? Será que você está inventando palavras? Será que você está querendo... O que você está querendo dizer? Será que muitas gírias também? Bom, caso não evite o uso de expressões erradas, isso pode se tornar um hábito, verdade? Se a gente começa a falar muita coisa que não existe, ou começa a criar palavras onde não tem, isso torna-se um hábito, o que na verdade não é bom, né? De modo geral, são os desvios da norma culta. Como a professora disse, há muitos vícios de linguagem. Aqui nós vamos focar o neologismo. O que seria o neologismo, né? Consiste na criação de palavras ou expressões novas na língua. Isso que eu falei para você, né? Por exemplo, vou deletar o arquivo que recebi. Deletar? Existe esse verbo deletar? Correto. Vou apagar o arquivo que eu recebi.
Nesse caso, o verbo deletar, neologismo criado a partir da palavra inglesa delete, está sendo usado no lugar da palavra apagar, existente na nossa língua. Será que existem outros também? Zapear? Eu não sei. Acho que a gente vai inventando, criando esses vícios de linguagem e a nossa comunicação vai ficando aquela comunicação ineficaz, né? Corre-se esse risco da comunicação, de haver ruído na comunicação, de não ser uma comunicação eficaz, tá certo? Bom, por exemplo, os erros comuns. Vamos saber quais são eles. Sempre interromper as pessoas, falar muito alto ou muito baixo, não pensar nas consequências do que você está querendo passar. Olha lá, usar gírias ou palavrões, ser repetitivo demais. Você conhece aquela pessoa que é muito repetitivo nas frases, quando ela quer conversar, quando ela quer contar um fato ocorrido, alguma coisa que tem ocorrido, né? Você conhece pessoas assim? É meio difícil, né? Às vezes até cansa um pouco o receptor, certo? Falar e escrever de maneira errada ou abreviada. Nossa, complicado isso. Por que complicado? Percebe que nos aplicativos, principalmente no WhatsApp hoje em dia, nós abreviamos muitas palavras, né? Também vira TB, você vira VC, né? E como é que a gente... Às vezes você está tão acostumado a escrever com abreviações nesse aplicativo ou qualquer outro aplicativo, que você quer conversar mais rapidamente, começa também a colocar abreviações. Nossa, a comunicação verbal fica ali bem complicado, né? Fica bem ineficaz. Não escutar com atenção também é um erro muito comum para que a comunicação não se efetive da maneira correta, né? E não saber se expressar. Isso também dificulta muito a comunicação. Bom, e como melhorar então, né, esta performance comunicacional, digamos assim, né, o processo comunicacional? Estude bem a sua linguagem corporal. Eu, professora Ana Paula, preciso me policiar, porque falo demais com as mãos. Então, precisa me policiar, porque o que é demais também é ruim, não é mesmo? Tenha uma meta, um foco, faça críticas objetivas, inclua o seu interlocutor. Não só fale, e ele só recebe. Talvez ele não esteja entendendo nada. No final você vai perguntar, você me entendeu? Ele, mas na verdade não entendeu. Né? Então inclua o seu interlocutor no meio da sua conversa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Você está entendendo? Argumente com exemplo. Se o seu interlocutor, receptor, não está conseguindo entender, ele vai falar, eu não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer, o que você está falando, né? Argumente com exemplos. Fica bem mais fácil a sua comunicação. Mantenha o respeito, né? Não fique só na defensiva. Inclua ele, né? Pergunte mais, escute de verdade. Esse negócio de escute de verdade, né? O nosso mundo é muito rápido. A gente quer tudo fazer com muita rapidez, até conversar, não é mesmo? Escute, calma. Saiba quando também ficar em silêncio, quando silenciar. Isso não significa deixar a pessoa no vácuo, mas saber silenciar para você também entender o que a pessoa está querendo dizer, muito importante. E ficar em silêncio não é só boca fechada, né? Silencia a mente também, silencia um pouco o seu coração, para entender o que a pessoa está querendo passar para você, certo? E fique atento ao tom, né? O que significa o tom? O tom da mensagem, né? A tonalidade de voz, o tom que aquela conversa está seguindo, certo? Pratique a empatia, se coloque no lugar do outro. Para você saber se a sua comunicação está sendo realmente eficaz, se coloque no lugar do outro. Olha que interessante, não é? Finalizando, independentemente do meio social, saber passar as suas ideias de forma desejada é muito importante. Ótimo ter contato com quem sabe absorver e passar informação. Este tipo de virtude contribui tanto para o ritmo de uma conversa boa entre amigos, familiares, etc., quanto para o fluxo de trabalho em uma empresa, que é o mais importante.
Imagina você na sua empresa, né? Você tem que saber se comunicar. E se comunicar não é só falar, falar, falar. Saber se expressar, certo? Ajuda também a resolver problemas e evitar mal-entendidos em qualquer conversa, tanto na sua empresa, quanto com seus familiares, com sua família e com seus colegas e seus amigos. Busque sempre aprimorar o seu vocabulário. E isso é através do quê? Leitura. E evite erros, ok? Então a gente está finalizando aqui a nossa web grafia, para você saber de onde que a professora lhe tirou os slides, não é? E eu espero você próxima oficina, tá certo? Até lá!